A maternidade parece uma coisa tão fundamental na nossa vida, né? Mas, para além da biologia, o que ela significa de verdade na nossa cultura? Para a gente investigar essa ideia, vamos mergulhar a fundo no pensamento de uma teórica fascinante e, com certeza, bem provocadora, Júlia Kristeva. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos nos perguntar: será que a maternidade é uma fantasia cultural? Depois, vamos focar no ideal máximo, a Virgem Maria. Em seguida, entender a psicologia por trás dessa crença, o que esse mito todo acaba escondendo. E, por fim, a proposta da Cristeva para hoje, uma tal de herética. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Nossa primeira parada vai direto ao ponto, questionando a base de tudo que a gente pensa sobre ser mãe. Será que a nossa ideia de maternidade corresponde mesmo à experiência real? Vale a pena parar para pensar quando alguém fala a palavra mãe, que imagem vem à sua cabeça? Para Kristeva, a resposta para essa pergunta vai muito além de um fato biológico. É, na verdade, uma construção cultural poderosíssima. E aqui está o pulo do gato do pensamento dela. Kristeva diz que essa imagem que a gente tem da mãe é, na real, uma fantasia. É tipo uma nostalgia de uma conexão perfeita, de um lugar que a gente perdeu. Uma idealização daquele estado inicial que a psicanálise chama de narcisismo primário, sabe? Onde não existia separação nenhuma. Então a gente tem um contraste bem claro. De um lado, a experiência real de ser mãe, cheia de complexidade física, psicológica, social, e do outro, a fantasia cultural, que nos entrega uma imagem bem mais simples, idealizada, quase sagrada. É justamente nesse vão entre o real e o ideal que a Kristeva nos convida a entrar. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, onde a gente encontra a personificação máxima dessa fantasia no Ocidente, a figura da Virgem Maria. A principal referência para essa análise é um ensaio da Kristeva de 1977, chamado Stabat Mater. É um texto-chave. Nele, ela mostra como o cristianismo construiu um símbolo super refinado, onde a ideia de ser mulher é quase totalmente engolida pela ideia de ser mãe, com a Virgem Maria sendo o exemplo perfeito disso. E essa construção não aconteceu da noite para o dia, não. Essa linha do tempo mostra muito bem como esse ideal da Virgem foi sendo montado, tijolo por tijolo, ao longo dos séculos. Desde os primeiros textos não oficiais até virar um dogma da Igreja. Foi um processo longo e bem pensado. O resultado de tudo isso é um ideal sobre-humano. A Virgem Maria é definida justamente por não ter as duas coisas que mais marcam a vida de qualquer ser humano: o sexo e a morte. Ela é sempre virgem, foi concebida sem o pecado original e não morre como todo mundo. Ela sobe aos céus. É uma figura totalmente fora da realidade da vida de uma mulher. Agora, a gente vai para a terceira parte para aprofundar um pouco mais. Aqui a gente entra no coração da análise da Kristeva. Por que, psicologicamente, esse mito é tão poderoso? Qual é a função dele? A grande pergunta é: por quê? O que fez com que essa imagem tão específica, tão impossível da maternidade, tivesse uma força cultural tão gigantesca por tanto tempo? Para responder, a Kristeva usa um conceito-chave: paranoia feminina. É importante entender isso aqui. Não se trata de uma doença, tá? É um termo teórico para falar de um monte de ansiedades e tensões sociais profundas sobre o que é ser mulher. E o mito da Virgem, segundo ela, vem como uma solução perfeita para essas tensões. E esse esquema aqui mostra como a engrenagem funciona. O mito da Virgem atua como um verdadeiro gerente de ansiedades. Ele resolve a questão do masculino na concepção, ele canaliza o desejo por poder, ele acalma os impulsos agressivos, ele dá uma fantasia contra a morte e ainda neutraliza o conflito com a outra mulher, tipo a própria mãe. É uma arquitetura psicológica de uma sofisticação impressionante. Beleza. Na nossa quarta sessão, a gente vai virar o jogo. Se o mito oferece essas soluções todas, o que será que ele precisa esconder? O que ele joga para debaixo do tapete sobre a experiência real de ser mãe? Essa citação da própria Kristeva, direto do Stabat Mater, já nos joga na realidade nua e crua. Maternidade não é sobre união perfeita, é sobre separação constante. Não é sobre ser um todo, mas sobre uma divisão que nunca acaba. Pois é justamente a imagem perfeitinha e asséptica do mito da Virgem que acaba silenciando as partes mais viscerais da experiência de ser mãe. O corpo como essa fronteira esquisita entre natureza e cultura, o sofrimento do parto, o sacrifício de si mesma, a guerra que pode rolar na relação mãe-filha, tudo isso fica de fora. A Kristeva é implacável nesse ponto. A dor não é só um evento, o parto, e depois passa. Não. Ela diz que a dor se instala,
vira uma condição contínua, parte da identidade de ser mãe. Algo que o ideal da Virgem Dolorosa, a Mater Dolorosa, ao mesmo tempo mostra e esconde. E com isso, a gente chega na nossa última parte. Depois de desmontar o mito, a Kristeva olha para o presente e pergunta: beleza, e agora? O que vem depois da Virgem? O grande problema do nosso tempo, segundo ela, é que esse mito antigo perdeu a força. Só que nada realmente forte apareceu para colocar no lugar. A gente ficou num vácuo, sem uma linguagem que consiga dar conta da experiência de ser mãe hoje. É aqui que a Kristeva propõe uma saída bem radical, uma herética. A palavra lembra heresia, né? E a ideia é essa mesma. Não é uma moral com regras de certo e errado. É uma ética que abraça a experiência do corpo, a linguagem e uma forma de prazer intenso que a psicanálise chama de gozo. Tudo isso para tornar os laços da vida e a ideia da morte algo mais suportável. A própria Kristeva lança a pergunta que resume o nosso dilema. O discurso sobre a Virgem era público, todo mundo conhecia, mas e a fala de dentro, a experiência subjetiva de uma mãe hoje, sem aquele modelo antigo para se apoiar? O que a gente sabe sobre isso? O silêncio ainda é muito grande. E assim, essa análise toda nos deixa com uma tarefa, na verdade. Se o mito antigo já não serve mais, a questão se volta para a gente, para o nosso tempo. Como é que podemos criar novas linguagens, novas imagens, que finalmente façam justiça à profundidade, à dor e também à alegria de ser mãe hoje? A questão, como a Kristeva sugere, continua em aberto.